E então, irmãos, o povo que foi se agregando àquele grupo, se convertendo, sendo fiel, foi merecendo os milagres. E muitos foram sarando das enfermidades, outros que não conseguiam, por exemplo, um bom sucesso na vida, um bom emprego, ser feliz nos estudos e também ter paz na família e união nos lares. Mas através dos méritos que o povo foi alcançando, Jesus e a Virgem Maria, usando os dons da Santa Vó Rosa, foram realizando milagres extraordinários, principalmente na vida dos fiéis. E, inclusive, irmãos, para provar aos novos adeptos que iam procurando aqueles cultos que realmente Jesus estava ali com a Virgem Maria, porque os milagres se sucediam de um modo extraordinário. Então o povo foi crescendo, foi aumentando, houve muitas conversões. E acontece, irmãos, que um grande perigo começou a querer prejudicar aquela igreja, porque Jesus orientou ao bispo que registrasse a igreja com o nome Igreja Apostólica, em homenagem aos santos apóstolos. Então a igreja foi registrada, estava oficializada tanto por Deus nos céus, como pelas leis da terra, tudo de acordo com a justiça divina. Mas a igreja se desenvolvendo chamava bastante atenção e uma pessoa tentou querer dominar a situação, porque queria tirar a igreja deles de algum modo. Mas acontece, irmãos, que Jesus, aparecendo para Santa Vó Rosa, lhe mostrou o perigo e lhe mostrou a pessoa que iria realizar tal armadilha contra eles. E a Santa Vó Rosa avisou os outros dois da direção e ela mesma ficou de prontidão na portaria da igreja. E quando aquela pessoa se apresentou, ela sozinha, porque ela tinha essa coragem, viu, irmãos? Ela enfrentou aquela pessoa e não deixou nem aquela pessoa entrar, porque o objetivo daquela pessoa era tomar realmente a igreja, porque viu que ali haveria um bom sucesso naquela obra. Mas vejam que a Santa Vó Rosa era usada em tudo, inclusive para defender o povo, como o bom pastor defende as suas ovelhas. Ela sempre enfrentou todos os males e todos os perigos em defesa à obra apostólica, em defesa dos outros dois da direção e em defesa daquele grupo que se reunia ali com fé e amor. Havia no início alguns também que eram tanto fanáticos, mas Jesus foi usando a Santa Vó Rosa e aos poucos também a Santa Vó doutrinando eles, usando o Bispo Ermaldete através de mensagem, foram doutrinando o povo e ensinando sobre o fanatismo, que o fanatismo, irmãos, não é de Deus. Uma pessoa fanática não é convertida, porque o fanatismo pertence ao reino das trevas. Não é uma virtude divina, mas a Santa Vó Rosa conseguiu, usada por Jesus, a converter muita gente, inclusive que no passado tinha esse péssimo hábito do fanatismo. Mas ela ensinava e deixava o Bispo Ermaldete ensinar, inclusive o povo, a não ter medo, porque o medo não é de Deus. Não existe medo no reino do céu. Agora, o apostólico não pode ser arrogante, orgulhoso e dizer eu sou de Deus, nada me pega e eu posso tudo. Isso aí também não é bom. Ter medo é ruim, mas também querer ser uma pessoa que provoca a Deus. Porque uma pessoa que se expõe ao perigo de propósito, porque diz que tem a guarda dos anjos,
ela está tentando a Deus. Isso é fanatismo. E Deus sempre orientou seus filhos: fazei a vossa parte, que eu faço a minha. Então a Santa Vó Rosa ensinava. E ela dizia: quem em Deus confiou, nunca se enganou. Mas vocês têm que ser humildes e evitar o erro, evitar o pecado e evitar os perigos. Se sabe que sair à noite em determinado lugar, aquilo é perigoso, se não é justo e necessário, porque se a pessoa tem que sair para o trabalho, o que ela tem que fazer? Confiar na guarda dos anjos, pedir a proteção da Virgem Maria, de Jesus, do irmão Aldo e da Santa Vó Rosa, e enfrentar a situação, porque ela precisa ganhar o seu pão. Então, ela não está se expondo ao perigo de propósito e merece o amparo dos santos de Deus e é livre do mal. Mas se a pessoa não tem necessidade e se expõe ao perigo, se expõe, por exemplo, sem necessidade, a muita umidade, às intempéries do tempo. Se sabe que uma coisa faz mal, não vai comer de propósito porque diz que é da Santa Vó Rosa e ela cura. Não é assim. A gente não deve tentar a Deus, mas devemos fazer com humildade a nossa parte, inclusive nos defender do mal naquilo que nos cabe. Então devemos vigiar. Devemos, portanto, irmãos, evitarmos de fazermos coisas erradas que podem prejudicar a nossa vida, prejudicar a nossa saúde. E também no trabalho devemos agir com justiça, porque a Santa Vó Rosa abre portas de emprego aos necessitados. Mas o apostólico tem que trabalhar por amor, cumprir bem os seus compromissos no serviço e fazer tudo dentro do horário e dentro da justiça divina. Notem, nós devemos ter sabedoria para viver de acordo com a vontade de Deus e merecermos o amparo dos céus. Não podemos tentar a Deus, e Jesus ensinou isso até com seu exemplo. Ele ensinou, porque ele, quando esteve na terra, também foi tentado. E o poder das trevas uma vez se aproximou dele e lhe disse: se tu és filho de Deus, atira-te deste monte, pois está escrito que os anjos te guardarão e te livrarão dos males. E o que Jesus respondeu? Ele disse: também está escrito, não tentarás ao teu Deus. Porque não é que ele era filho de Deus, que ele ia se jogar dali só para querer aparecer que tinha poder. Isso daí, irmãos, é uma injustiça, é tentar a Deus. E Jesus nunca fez isso. Inclusive, naquele instante, ele expulsou o poder do mal da sua presença. Mas ele já tinha dado esse ensino e esse exemplo, que ficou registrado para nos ensinar que nós não devemos tentar a Deus. Se sabemos que uma coisa é perigosa, devemos evitá-la. Porque Deus faz a parte dele e nós precisamos fazer a nós com vigilância, com oração, com temperança, com moderação e nunca por fanatismo. Porque o fanático não é convertido e muitas vezes escandaliza os outros com o pecado de fanatismo, porque quer falar coisas que não lhe competem, mostrar dons que ele não possui e muitas vezes mostrar poderes que também não lhe foi conferido. E isso tudo pode escandalizar o seu semelhante. Então, o que a Santa Vó Rosa fazia para evitar o fanatismo dentre o nosso povo no começo da igreja? Ela ensinava, aconselhava, orientava os que tinham essa fraqueza e ensinava o bispo e a irmã Odete a pregar sobre esse assunto de púlpito, mostrando às criaturas o que é a justiça divina. Outro hábito que às vezes aquele povo lá do passado tinha era de jejuar. Mas quando Jesus começou a orientar a direção da igreja
para doutrinar o nosso povo, ensinou que ele queria misericórdia e não sacrifício. Ele queria que o povo se alimentasse muito bem para ter saúde, para poder trabalhar, para poder criar os seus filhos, para poder dar um bom exemplo de filho de Deus, uma pessoa honesta, trabalhadora, justa, e para não deixar nada faltar à sua família. Porque é um dever dos pais batalhar para o bem da família. Então é necessário a pessoa estar alimentada. E Jesus então proibiu, porque no começo alguns tinham esse hábito de jejuar. E Jesus orientou que não fizesse isso, mas que jejuasse do pecado, que não compartilhasse com o pecado. Esse é o único jejum que ele pediu, que os seus filhos evitassem todo tipo de erro, todo tipo de pecado, todo tipo de injustiça, mas vivessem de um modo normal, porque também não devem escandalizar os outros. Vejam só como é a nossa doutrina desde o início. E é interessante, irmãos, que Jesus começou a orientar a avó a disciplinar o povo. Não só nos hábitos e costumes, como também na aparência. E ela então foi ditando as normas, não da cabeça dela, mas conforme Jesus a orientava. E orientou a todos os apostólicos a ter uma vida digna, honrada, onde ninguém pode apontar defeito. E uma das coisas é nos hábitos e também na apresentação. Tem gente que diz que a roupa não tem nada a ver com o espírito, mas não é assim, porque o corpo de um filho de Deus deve ser santificado. Porque o espírito da pessoa, do Filho de Deus, precisa ser a imagem dos anjos dos céus, portador de virtudes divinas, de pureza, de humildade, de singeleza e de santificação. A santificação é Deus e os seus santos que nos concedem, mas concedem àqueles que não pecam e que evitam o pecado, que lutam contra as tentações, que lutam contra os seus próprios instintos carnais, para não cometer injustiça até mesmo contra o seu próprio corpo. E a roupa, irmãos, a Santa Vó Rosa, usada por Jesus, esclareceu a todos nós, até mesmo o traje que devemos usar, tanto o homem como a mulher e as crianças. E a Santa Vó Rosa dizia: uma filha de Deus deve usar o seu corpo somente para o bem. Então, se for atrás das modas do mundo, vão ser instrumentos das trevas, porque vão expor partes do seu corpo que devem sempre estar em honra e cobertas. Porque no reino do céu não existe injustiça nenhuma, e uma criatura que, acompanhando as modas, expõe o seu corpo à cobiça, à inveja, ao escárnio, ao deboche, ela está expondo também o seu espírito, porque é pecado. Então deve cobrir o seu corpo honradamente, para merecer a guarda dos anjos e a companhia de Maria Santíssima. Porque a Virgem Maria e os anjos, inclusive a Santa Vó Rosa e o irmão Aldo, não podem estar ao lado de uma pessoa que propositalmente se traja de um modo que não é justo, expondo partes do seu corpo que não devia expor. Porque, sendo filha de Deus, deve honrá-lo em tudo. E para merecer a guarda dos anjos, precisa estar disciplinada, inclusive na roupa que veste. Então Jesus usou a avó para nos orientar nos mínimos detalhes. Então ela dizia: se vocês querem ser filhas de Deus, olhe para mim, veja a minha roupa, veja o meu cabelo, veja se eu uso joias supérfluas,
pinturas, maquiagens. Ela dizia, uma filha de Deus não usa máscara, mas ela é, diante de Deus e diante da sociedade, aquilo que ela é, filha de Deus. Notem esse ensino precioso que a Santa Vó Rosa nos deu. E orientou nossas irmãs a não usar vaidades. E o cabelo comprido, passando 3 dedos no mínimo abaixo dos ombros, mas sem repicar, sem usar franjinha, porque essas modas não surgiram do Espírito de Deus, mas surgiram do espírito do erro, da vaidade, que usa as criaturas no mundo para tentar umas às outras ao pecado. E a Santa Vó Rosa ensinava, as blusas não devem ser decotadas. E não podem ser sem mangas, porque estão expondo partes do corpo que não é bom de serem expostas por serem filhas de Deus. E ela explicava, as saias devem cobrir bem a pessoa e deixar a pessoa se sentir bem. Ela pode estar sentada num ônibus, pode descer de um automóvel, pode subir uma escada e ela sabe que ela está bem vestida e não tem perigo de mostrar partes do corpo que não foram feitas para ser exposta em público. Então Jesus orientou a avó que o comprimento mínimo das saias é passando 2 dedos abaixo do meio da barriga das pernas. Então é uma medida justa, que dá para a apostólica uma certa liberdade, aonde ela estiver. Ela está bem guardada, inclusive com a roupa que protege a sua imagem e a sua honra e a sua pessoa. E com a roupa honesta, ela está honrando a Deus. Está honrando o seu nome de filha de Deus. E está honrando o nome do seu pai. E se for casada, está honrando o nome do seu marido. E isso é um dever das apostólicas. Não é só um modo de pensar ou um hábito ou um costume, mas isso é um dever, honrar a Deus e honrar a própria pessoa, para que ela, sendo honrada, também dignifique o seu pai, a sua mãe, o seu esposo e seja um exemplo aos seus filhos e a quem lhe observe. Uma filha de Deus, um filho de Deus tem este dever na terra, inclusive para merecer o nome de filho de Deus e a proteção dos santos e anjos diuturnamente, porque nós necessitamos, irmãos, de muita guarda dos anjos, porque no mundo há muito perigo e muita perdição. Então foi para o nosso bem que Jesus usou a Santa Vó Rosa para nos disciplinar. Inclusive os saltos do sapato, viu, irmãos? Porque o sapato muito alto não somente faz mal para a saúde. Porque uma jovem que começa a usar um salto muito alto, de 6, 7, 8, 10, 15 centímetros, quando ela for idosa, ela vai sentir o problema na coluna, porque é prejudicial à saúde. E isso é até recomendado por médicos. Não é só a igreja nossa que orienta, porque faz mal. Mas, inclusive, irmãos, o salto alto dá ao corpo da mulher uma silhueta provocadora. E isso não pertence a Deus. Mesmo que esteja com a saia comprida, com a blusa em ordem, com a disciplina, sem pintura, sem joias desnecessárias, mas se usar o salto muito alto, a sua silhueta está expondo partes e perfis do seu corpo que, de acordo com a justiça de Deus, não é para ser exposto, porque serve de tentação. E o corpo que serve de tentação é instrumento do pecado e é instrumento do mal.